E aí, meus amigos torcedores, beleza? 16ª rodada de jogos do Brasileirão Série C e o Cá Futebol vem aqui passar aqueles palpites, como de costume para vocês, beleza? Vamos lá. O primeiro confronto aqui é São José e Botafogo de Ribeirão. Vamos ver aqui a colocação dos dois. O São José ele é o 12º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 3 derrotas, um empate e uma vitória. E o Botafogo vem bem melhor. Nos últimos 5 jogos ele é o 7º colocado. Nos últimos 5 jogos teve aí 4 vitórias e uma derrota. São José joga em casa. Então, eu vou 2-1 para o São José nesse confronto aqui, ou empate, beleza? Atlético Cearense e Manaus. O Atlético Cearense ele é o último colocado na tabela, né, na 20ª colocação. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, um empate e uma vitória. E o Manaus ele é o 11º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Né? O Atlético Cearense joga em casa. Eu vou de Atlético Cearense 1-0 para o Atlético nesse confronto ou empate. ABC e Floresta. O ABC ele é o 5º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 1 derrota e 4 empates. Vamos sair desses empates agora, né, ABC? Pode ser que o ABC ganhe agora nesse jogo, né? E o Floresta é o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos, 1 derrota, 3 empates e uma vitória. Eu vou de ABC 2-1 para o ABC. Não tem empate, aqui vai dar ABC. Brasil de Pelotas e Aparecidense. O Brasil de Pelotas pode meter as pelotas no Aparecidense, mas o Aparecidense pode aparecer também e dar uma surra aí no Brasil, né? Vamos ver. O Brasil de Pelotas ele é o 19º colocado na tabela, na zona de rebaixamento. Tá lutando aí faz tempo, né? E nos últimos 5 jogos ele teve aí 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. E o Aparecidense é o 8º colocado. Nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e uma derrota, né? O Brasil joga em casa. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? O Brasil de Pelotas, mesmo ganhando, ele ainda não consegue sair da zona. Quer dizer, porque depende do povo de cima, né? Ele ganhar, para ele sair, o povo de cima tem que perder. Então, é um dependendo dos outros aqui. É um ganhando, o outro perder para poder dar certo, né? Eu vou de Brasil de Pelotas, um placarzinho mago aqui, 1-0 ou empate. Beleza? Altos do Piauí e Campinense, né? O Altos, na tabela, ele é o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Campinense está na zona de rebaixamento, é o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos, 3 derrotas e 2 vitórias. O Altos joga em casa e quando o Altos joga em casa, o bicho pega. Eu vou de Altos do Piauí, 2-0 para o Altos. Bora lá para os próximos 5 confrontos, né? Ferroviário e Vitória. O Ferroviário está na zona, é o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve aí 4 derrotas e uma vitória. O Vitória ele é o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos ele teve aí, veio muito bem. Os últimos 3 jogos para trás ele teve 3 vitórias, hein? Pode até ganhar de novo esse, viu? 3 vitórias, 1 empate e uma derrota nos últimos 5 jogos, né? O Ferroviário joga em casa, mas eu vou de Vitória, 1-0 para o Vitória ou empate nesse confronto. Botafogo da Paraíba e Remo. O Botafogo da Paraíba ele é o 3º colocado na tabela. Nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota. O Remo é o 9º colocado. Nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e uma vitória. Botafogo da Paraíba e Remo. Eu vou de Remo, 2-1 para o Remo nesse confronto aqui. Pai e Figueirense. Paysandu e Figueirense.
O Paysandu é o segundo colocado nos últimos 5 jogos, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Né? O Figueira é o quarto colocado, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Eu vou de Paysandu. Paysandu 2-0 para o Pai nesse confronto aqui. Mirassol, o líder absoluto. O Mirassol ele é o primeiro colocado. Tudo indica que o Mirassol vai ser campeão do Brasileirão Série C. Né? Nos últimos 5 jogos do Mirassol ele teve 2 derrotas e 3 vitórias. E o Confiança? O Confiança, ele é o 15º colocado. Confiança, nos últimos 5 jogos, 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Não, Confiança, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Ele estava falando da colocação do Floresta, né? É o Confiança. Né? Eu vou de Mirassol. Confiança pode ficar desconfiado, mas eu vou de Mirassol. Vou mirar bem no olho do sol. 2-0 para o Mirassol nesse confronto aqui. Né? Volta Redonda e Ipiranga. Vamos lá. Volta e Ipiranga. O Volta Redonda, ele é o... Ele é o 10º... Ele é o 6º colocado na tabela, nos últimos 5 jogos, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Ipiranga ele é o 13º. Ipiranga faz tempo que não ganha aí, viu? Nos últimos 5 jogos do Ipiranga, ele teve aí 2 derrotas, né? E 3 empates. No último jogo ele jogou em casa, né, mano? E agora é fora de casa. Eu vou de Ipiranga, 1-0 para o Ipiranga, o empate nesse confronto aqui. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, eu já te convido a fazer a tua inscrição, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante e muito obrigado, tenha um ótimo final de semana e até o próximo vídeo. Tchau!